Emília Pérez comete o maior erro de um produto cultural. Fala sobre o que não conhece e, ao fazer isso, ratifica todos os preconceitos em questão. E antes de falar mais sobre Emília Pérez, dirigido por Jacques Audiard, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ser avisado sempre que um conteúdo novo for publicado. E também para dizer ao YouTube que esse conteúdo é importante para outras pessoas. Pois bem, não vou começar esse vídeo dizendo que não há nada de positivo em Emília Pérez, porque há. É preciso ser consciente na análise para não cair naquele lugar comum da crítica pela crítica. Mas eu estou começando pelo que há de positivo, porque em seguida, olha, eu vou falar sobre um bocado de coisa ruim que tem neste longa, que é uma quantidade muito maior do que os pontos fortes. O maior mérito de Emília Pérez é a participação de Zoe Saldanha. A atriz, que é estadunidense, mas tem ascendência porto-riquenha e dominicana, praticamente salva o filme. Sua atuação é bem desenvolvida e ela dá o máximo para extrair algo de positivo e propositivo da trama. É também uma das poucas integrantes do elenco que falam espanhol dentro do esperado. Indicada ao Oscar na categoria de atriz coadjuvante, ela pode dar, e com mérito, diga-se de passagem, o provável único Oscar das 3 indicações de Emília Pérez. Aliás, 3 indicações injustificadas. Sem ela, Saldanha, Carla Garcia Gascon estaria mais perdida em cena do que já aparenta estar nas mais de 2 horas de exibição. Outro ponto positivo é a fotografia. De fato, a coloração mais crua e por vezes até um pouco granulada dá o tom de crueza do mundo do narcotráfico e tenta reproduzir uma ambientação mexicana que o filme não tem, visto que praticamente nenhuma locação é feita no México, curiosamente onde o longa é ambientado. Mas diante dos concorrentes mais competentes, como o Nosferatu e Duna Parte 2, fica difícil acreditar nesta vitória. Dito isto, agora vem o lado que os fãs de Emília Pérez não vão gostar muito de ouvir. E eu começo pelos números musicais. Sim, porque o filme de Audiard é um musical. Um musical que poderia e deveria saber equilibrar bem as canções com seu viés dramático. Aliás, drama aqui deveria ser reforçado por melodia e canções. Mas, ao contrário, na montagem, as canções são anticlimáticas e contribuem mais para um afastamento do espectador do que para um envolvimento. É até meritoso o fato da mescla de fala com música e também o aproveitamento da mise-en-scène para os números musicais. Contudo, para quem está em cena, parece que está em um daqueles espetáculos de improviso. A direção de Audiard perde facilmente o foco na coreografia, e isso é um baque e tanto, pois as canções não se sustentam sozinhas, com letra e melodias ruins. E aqui eu nem vou me aprofundar no conteúdo dessas letras, tá? Que são muitas vezes preconceituosas. O fato de que os atores não sejam cantores profissionais e estejam cantando ao vivo também não me incomoda. Se houvesse um tantinho de afinação e mesmo de ritmo. Não é uma nem 2 vezes que a gente tem a impressão de estar diante de uma exibição de karaokê. Sem contar que o espanhol mal falado de atrizes e atores dificulta mais ainda na dicção das palavras. No meio disso, Emília Pérez vai se desenrolando como um filme sobre narcotráfico em que o traficante principal do enredo busca a redenção por meio de uma transição de gênero. Na história, a advogada Rita Castro, interpretada por Zoe Saldanha, trabalha em um escritório de advocacia mais preocupada em lavar dinheiro do que servir a lei. Ela então é contratada por um chefe do cartel mexicano para viabilizar sua cirurgia de transição de gênero, deixando de ser Manitas Del Monte para se tornar Emília Pérez, ambos vividos pela atriz espanhola Carla Garcia Gascon. Para conseguir realizar o que Manitas chama de sonho, Rita envia a mulher dele, Jessie Del Monte,
papel de Selena Gomez e os dois filhos para a Europa e foge à própria morte do traficante no México. Anos depois, Emília Pérez retorna para tentar se redimir em uma série de ações humanitárias. Aqui, nesse resumo de Emília Pérez, se concentra todo o restante dos problemas do filme, e que o roteiro não tem a capacidade de contornar e nem de criar situações que deem à direção uma forma de repensar o texto posto. O longa até ensaia, por exemplo, questionamentos éticos sobre a transição de gênero da personagem central, mas o discurso se esvai tão rápido e de forma tão pouco convincente que, ao final, a justificativa de que era um sentimento desde a infância se perde nos próprios atos de Emília Pérez. Falta profundidade no discurso e estética que o transformem em algo mais do que um filme banal. Sem contar que a produção sequer se preocupou em pesquisar o cenário real mexicano, como se valesse mesmo apenas aqueles pré-julgamentos tão comuns de que países em desenvolvimento são sempre extremamente violentos e corruptos. Há uma cena que, na verdade, é uma peça musical em que parece que ninguém em um país todo tem um mínimo de honra. Se isso não é admissível nem em um filme hollywoodiano, imagine em um filme que concorre na categoria de filme internacional também. Pois, em primeira análise, um filme falado em língua não inglesa deveria ter a preocupação de traçar um cenário mais próximo da realidade, e não repetir tão malfadados preconceitos que não podem ser mais admitidos na arte. Para quem se promoveu até agora com discurso de representatividade e defesa de minorias, Emília Pérez dá protagonismo para benfeitores com o poder de sempre nas mãos, mostrando, mesmo que não queira, que os pecados podem ser esquecidos em prol de uma redenção paga. Em 2025, e guardando as devidas proporções, Emília Pérez é uma espécie de E o Vento Levou deslocado no tempo, um péssimo exemplo cinematográfico. Para Emília Pérez, um 5 de 10.